Fala Fogão, beleza? Vim falar um pouquinho da SA hoje porque está repercutindo demais algumas notícias que não são verídicas e o Botafogo lançou uma nota oficial sobre o assunto e a gente precisa falar sobre isso. Então solta a vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Eterno, eu sou o Ricardo Abraão. Se você é apaixonado pelo nosso glorioso, assim como eu sou, já puxa a cadeira aí e senta, porque você está em casa. Fala pessoal, muita movimentação hoje cedo com essa questão da SA, porque o Anselmo Góes lançou no seu blog informação que o projeto estaria paralisado. O Fogão Net chegou a repercutir aqui no seu site. A Botafogo SA está paralisado. O clube pretende transformar o futebol em empresa, separando das demais áreas, porém teve um empecilho de última hora e interrompeu o projeto. A informação é do blog do Anselmo Góes de O Globo. Os responsáveis pela captação conseguiram arrecadar os cerca de 230 milhões previstos para o futebol e para negociar dívidas com credores, além de obrigações judiciais imediatas. Porém, o fundo, que vai colocar quase metade do investimento, estabeleceu novas condições para aplicar os recursos. O Comitê de Transição optou por parar o projeto. Com a pandemia do novo coronavírus e a economia do país em momento delicado, o Botafogo aguardará para retornar ao mercado. Então, essa foi a matéria que repercutiu essa informação do Anselmo Góes de O Globo. Só que a torcida ficou realmente muito assustada com isso e a gente tem que ter cuidado com esse tipo de informação, mesmo sendo uma pessoa que tem certa credibilidade, mas a gente conhece a mídia, como trata o Botafogo. Qualquer oportunidade que tem para lançar alguma coisa que prejudica o clube, eles vão fazer. Então, dito isso, a gente tem apurado muito, eu e os outros colegas aí da mídia dependendo do Botafogo, até que o clube finalmente lançou uma nota oficial e é a partir daí que a gente tem que se basear. E vale lembrar que mesmo antes disso, o Montenegro já tinha vindo a público falando que essa informação do Anselmo Góes era fake news, que faltava cerca de 50, 60 milhões para a finalização do projeto. Vamos dar uma lida aqui agora na nota oficial do Botafogo, que essa realmente é a que importa, tá? O Botafogo de Futebol e Regatas apresenta atualizações sobre o andamento do projeto Investidores e esclarece informações veiculadas na imprensa nesta sexta-feira, 9/10, que não procedem. 1. Em continuidade ao projeto de separação do futebol das demais áreas do clube previamente anunciado, o Botafogo de Futebol e Regatas comunica que, após a aprovação desta iniciativa por unanimidade no Conselho Deliberativo, foi iniciado um processo de captação de recursos junto a investidores profissionais por uma empresa especializada contratada para este fim. 2. Em fase avançada no processo de captação, iniciou-se nos primeiros meses de 2020 uma crise sanitária sem precedente na história recente da humanidade. Rapidamente, o projeto de investimentos foi reformatado, bem como sua estratégia de curto prazo, projeto este que, mesmo neste delicado cenário mundial, atraiu relevante interesse de investidores nacionais e internacionais. 3. Embora alcançado um volume expressivo de recursos, este ainda é insuficiente para iniciar e conduzir um processo de reestruturação à altura da expectativa de sua imensa torcida e conforme projetado. As condições de mercado se deterioraram consideravelmente nas últimas semanas, principalmente para processos de captação de recursos no setor de entretenimento de massa. 1. Números piores do que o esperado na Europa referentes à Covid-19. 2. Incerteza quanto às eleições nos Estados Unidos. E 3. Temores quanto às condições fiscais no ambiente doméstico são exemplos de desafios importantes que criam um ambiente de significativa incerteza no momento. 4. Este cenário adverso impõe a necessidade de uma comunicação clara e objetiva a todos envolvidos e interessados, dado que o reconhecimento dessas condições impede uma conclusão desta iniciativa no curto prazo como esperado. 5. Cabe ressaltar o empenho de todos os executivos envolvidos que, pro bono e com absoluto empenho,
se dedicam de forma integral a esta iniciativa. Liderança e contribuição que serão fundamentais na continuidade do projeto. 6. Ao contrário do que havia sido noticiado, não houve novas exigências de fundo e não foram manifestadas incertezas quanto à performance do time em campo. 7. O Botafogo, através do Comitê de Transação da SA, segue empenhado na realização e conclusão do projeto e entende que oscilações em processos dessa grandeza são normais. O projeto segue em andamento. E por fim, 8. É importante compartilhar que, após a aprovação pelo Conselho Deliberativo, outras iniciativas na mesma direção se apresentaram e o clube as acompanha atentamente. Botafogo de Futebol e Regatas. Fogão, então o que essa nota oficial deixa a entender pra gente? Nós realmente tivemos uma expectativa, né, desde o final do ano passado, iniciar esse ano já com essa questão da SA, só que tivemos essa crise sanitária realmente sem precedentes, isso atrasou e atrapalhou muito essa questão da captação dos recursos, certo? O problema todo foi que os dirigentes vieram a público várias vezes falar sobre prazos, falar sobre valores. O Montenegro chegou a falar que faltava 20 milhões, agora veio falar que faltam 60 milhões e sempre dando prazo, esse mês sai até o fim do mês. Então isso realmente criou uma ansiedade no torcedor e a gente sabe o quanto é importante a gente fazer essa transição para clube empresa, para virar SA o quanto antes, porque nós estamos passando por um momento financeiro, uma crise muito complicada, muito severa, e a gente sabe que o Botafogo não sobreviverá muito tempo sob esse formato de gestão que já está quebrando o clube, falindo o clube há muito tempo. E eu já tinha falado um tempo atrás aí que foi estranho a questão do Autuori não fazer essa transição de técnico para diretor de futebol, então eu falei que isso realmente poderia ser um indício de que a SA não estaria próxima. Fogão, e é importante a gente saber como se portar diante desse cenário, porque a gente acompanha muito os grupos de WhatsApp, Facebook, a gente está em contato direto com outros criadores de conteúdo da mídia independente do Botafogo e muitos torcedores. Então eu vejo que existe uma lamentação, um clima muito pessimismo por parte de grande parte dessas pessoas e não é assim que a gente deve se portar, porque é exatamente assim que muitas pessoas que querem ver o mal do nosso clube se portam. O Anselmo Gloss é um exemplo disso, que lançou uma informação que gerou uma confusão tremenda e não tem nada a ver segundo a nota oficial do clube. Então a gente tem que permanecer em pé, confiante, cabeça erguida e sabendo que, com certeza, é um momento complicado, não vai ser fácil a gente concluir esse projeto, mas está em andamento e a gente tem que ter fé e esperar o melhor, porque o nosso clube precisa disso. A gente precisa fazer essa transição para Botafogo SA, a gente precisa virar clube empresa, senão a gente não vê outro caminho para isso. Falam sobre a recuperação judicial, mas a gente tem que focar nessa transição do Botafogo para o Botafogo SA. Então eu imploro, Fogão, não cai nessa de que o Botafogo vai acabar, que a SA não existe, que é uma teoria da conspiração, isso nunca vai sair do papel. Não cai nessa. Isso é exatamente o que eles querem, o que esse pessoal que planta notícia para destruir o nosso clube quer. Então não vamos entrar com esse espírito de derrotismo nem de pessimismo. É muito importante todos termos responsabilidade nesse momento. Criadores de conteúdo, torcedores que ficam replicando informação em grupos de WhatsApp, principalmente os dirigentes que sempre vêm a público lançando alguma informação que não procede, criando falsas expectativas na torcida e gerando aquela ansiedade desnecessária. Fogão, se você não é inscrito aqui no canal Botafogo Eterno, eu te peço humildemente, se inscreve aí já, ativa o sininho das notificações, compartilhe em todos os grupos que você puder, dá essa força. Nós estamos conseguindo um bom crescimento aqui, graças à sua ajuda, e vamos conseguir alcançar todas as metas, se Deus quiser. Então é isso, Fogão, espero que isso tenha sido esclarecedor, vamos ter pensamento positivo, vejo vocês na próxima, fui!